Bênçãos para você. Que Deus te abençoe sempre e em todo momento. Muitas bênçãos. Por que você não faz uma oferenda de aplausos? Uau, uau. É sempre uma bênção verdadeira e bela ouvir os pais falarem. Sim, que grande bênção é essa? É realmente algo muito especial. Catherine, muito obrigada por este momento em que nos encontramos na sua presença. Eu aprecio isso. Você fará algo maravilhoso nesses poucos momentos que temos juntos. Em nome de Jesus, amém. Por favor, sente-se. Agora, nos próximos minutos, quero compartilhar com vocês algo que acredito ser talvez a coisa mais importante que posso compartilhar. Não sei. Mas aquele dos muitos e variados elementos que compõem a essência de algo, ou seja, o que se destaca entre os demais. The ESP. Acontecerá naquele dia, um dia de grande libertação e alívio, que o pesado fardo será completamente tirado de seus ombros e o jugo opressor que o oprimia será removido de seu pescoço. E não somente isso, mas o próprio jugo será completamente destruído e aniquilado. Tudo isso acontecerá por causa da poderosa e divina unção que agora se manifestará plenamente. Quando você vê as palavras jugo, fardo, ombro, pescoço, pode imaginar algo que pesa sobre você, que te puxa para baixo e não te permite ser livre. É uma verdadeira sensação de opressão, de estar amarrado e limitado em seu movimento e potencial. E essa é a imagem do plano e da obra de Satanás na vida das pessoas, sempre buscando oprimir e escravizar a humanidade de forma constante. Cidade do Cabo. E onde quer que você esteja, não apenas na bela cidade do Cabo, mas em todo o vasto mundo, você só precisa viver plenamente. Sabe, quando você viaja para um país, quando visita um país, percebe que os países são realmente lindos, mas quando você realmente vive lá, a experiência é completamente diferente. Deus sabe, um país como a Suíça, um país muito bonito, com suas lindas montanhas, seus lagos e muito mais. Se você mora lá, é diferente. É a sede das bruxas. As bruxas, assim como existe a Organização das Nações Unidas, elas têm as Bruxas Unidas. O que for também está lá. O maior número de grupos ocultistas, o índice mais alto de suicídios, um dos índices de suicídio mais altos, depressão, eles têm sua própria clínica para eutanásia. Eles te matam quando você quer morrer e muitas outras coisas. Você nem consegue acreditar, mas é assim mesmo. Quando você visita. Quantos entendem do que estou falando? E assim, a cidade do Cabo pode ser a cidade mais bonita da África. É isso que o filme dizia. Mas quando você mora aqui, pode ver de outra maneira. Há muitas coisas aqui que não são para os visitantes. Os visitantes vão dizer, ah, que lindo, que lindo, que lindo, que maravilhoso, que bonito. Mas quando você realmente vem e mora, é aí que se vê o jugo muito pesado que está verdadeiramente sobre o pescoço do povo e as cargas grandes, enormes e extremamente significativas que estão substanciais sobre os ombros do povo. Agora, como pastor, certo? Você tem um destino verdadeiramente grandioso e maravilhosamente promissor em Cristo Jesus. Ou seja, Deus realmente tem coisas grandes e incríveis reservadas para você, coisas que vão além da sua imaginação. E você deve crer plenamente em Deus para poder alcançar e receber tudo o que Ele planejou e preparou para você. Não é assim, meu querido amigo? Agora, nenhum pastor fica sem oposição ou sem acusação. Não existe absolutamente nada disso. Uma vez, houve uma senhora que disse que odiava profundamente que as pessoas falassem dela. E isso é algo muito comum. E então eu pedi demissão. Porque o ministério inclui pessoas que dizem tudo o que não sabem sobre você.
finalmente te acusam do que for. Colocar você contra suas ações ou até mesmo brigar e discutir é completamente normal e esperado no ministério. Então, para poder continuar e seguir em frente com o seu trabalho, você precisa endurecer um pouco a sua alma e fortalecer o seu espírito, não é? Agora, se você não aprender a esmagar e superar completamente a oposição e as forças adversas que estão te combatendo e desafiando na sua vida, então as coisas maravilhosas, bênçãos e promessas divinas descritas em detalhes na Bíblia Sagrada, infelizmente não acontecerão ou não se manifestarão totalmente no seu caso particular. Certo, você ainda está aqui comigo ou vai sair da conversa agora? Versículo 29 de Romanos 8. Versículo 29. Por favor, isso não vai ser um sermão excessivamente longo e preciso, que por favor você não saia deste lugar enquanto estou pregando a palavra de Deus. E não vá embora quando fizermos uma breve pausa para orar ou para qualquer outra coisa importante. E por favor, não vá fazer xixi agora, neste exato momento. Sua bexiga, esse órgão incrivelmente resistente, foi feita para aguentar muito, muito mais tempo do que você realmente e verdadeiramente pensa que pode suportar. E menos tempo. A bexiga tem um músculo especial. Você tem diferentes tipos de músculos. Seu músculo esquelético é o que você usa para correr. Ele se cansa muito facilmente. Se você corre, começa a se sentir cansado e quer parar. O músculo cardíaco do seu coração bate continuamente desde que você nasceu. E, surpreendentemente, ele nunca se cansa. Você realmente acredita nisso? Ele bate cerca de 80 vezes quando você nasce. São cerca de 120, 130. Depois continua diminuindo até que agora são 80 aí. E se você é atlético, cai para 70 ou 60, certo? Quanto mais rápido ou mais devagar, significa que você é mais atlético, mais ativo, assim, sem nunca parar. Bem, isso é diferente do esqueleto, do músculo esquelético. E então a bexiga tem a capacidade, quando você a estica e sente uma forte e intensa vontade de urinar, de simplesmente relaxar completamente, de forma plena. Você entende? Bom, então você estica novamente e percebe que está muito, muito apertado. Então você tem o poder de relaxar mesmo com esse volume alto. Então não me diga que você precisa fazer xixi. Eu te dei algumas lições de anatomia para te ajudar a entender por que eu digo o que você está dizendo. Então vamos terminar todos juntos. Não saia assim. Isso é falta de respeito e não está certo. Tudo bem? Ótimo. Diga a alguém. Parece que ele realmente sabe que você esteve por aqui neste exato momento e é precisamente por isso que está falando sobre este assunto agora mesmo. Veja seu destino em Romanos 8, 28. Aqueles que conheceu de antemão, Deus já sabia de você. Também os predestinou. Todos dizem que o destino está para ser finalmente e completamente conformado. Então você foi divinamente destinado ou predestinado para ser completamente e totalmente conformado, ou para ser verdadeiramente e exatamente como a perfeita imagem do próprio Filho de Deus, certo? Para qual propósito? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e irmãs, o que de fato não faz sentido algum. Veja bem, se eu trouxer, por exemplo, 4 pessoas de cor aqui e colocar uma única pessoa negra entre elas, ou se eu mesmo vier com 4 pessoas negras aqui, você poderá de imediato notar a diferença de forma clara e evidente e dizer: ah, este não é o irmão tal, não é mesmo? Né? E perguntam: quem é que não é irmão? Este não é o irmão porque ele não é irmão, porque tem uma aparência visivelmente diferente. Bem, agora, quando nós olhamos para Cristo e para a imensa e gloriosa glória de Jesus, bem, no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 5, se olharmos para o versículo 12, por exemplo, Jesus é descrito de forma muito detalhada como sendo extremamente valioso. Ele diz: digno é o Cordeiro de receber poder e também riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É assim que você realmente deve ser. Você deve se parecer com Jesus Cristo. Ou talvez devêssemos ler a partir do versículo 10. Talvez você não acredite no que estou dizendo. Ou o versículo 9 diz: e cantavam um cântico novo dizendo: toma o livro, tu és digno. Esse era Jesus, de tomar o livro, de abrir os selos. Foste imolado e nos redimiste. Sim, nos redimiste. E a Deus pelo teu sangue de toda a tribo, toda a nação, toda a língua.
E então o versículo seguinte: e nos fizeste para o nosso Deus reis e sacerdotes. Tudo bem, está realmente certo. Quantos realmente querem ser reis ou sacerdotes? Não está nada mal. E o versículo 11 diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos que estavam ao redor do trono e também dos seres viventes e dos anciãos. Vocês concordam com tudo isso? E o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. Isso é muita gente, uma multidão incontável. E essas pessoas diziam em alta voz: digno sim, digno é o Cordeiro, porque ele recebeu todas essas coisas, e diziam que ele é verdadeiramente digno. Estes são os anciãos da igreja. Diferente de alguns anciãos em igrejas, quando o pastor recebe honra e glória, eles ficam sentados porque ele é o único que recebe tudo. Mas esses anciãos que estavam no céu na presença divina diziam com grande reverência e profunda adoração que digno é o Cordeiro, o único e verdadeiro Cordeiro de Deus, de receber todo o poder, todas as riquezas, toda a sabedoria, toda a fortaleza, toda a honra, toda a glória e toda a bênção. Há muito sobre o que poderíamos falar em cada palavra. Então, quando você olha para Jesus hoje, ele tem poder, riquezas abundantes e prosperidade, sabedoria e conhecimento profundos, força e poder inabaláveis, honra e respeito impecáveis, glória e reconhecimento eternos e abundantes bênçãos divinas. Sim. E está condenado. Sim, ele está totalmente maldito. E isso é um fato inegável. Nenhuma benção. Maldições. Quantos concordam que você não se parece com Jesus? Então, vamos voltar para Romanos 8:29. Diz: aqueles que conheceu de antemão. A quem ele conheceu de antemão? Bem, ele também os predestinou. Então, você é o plano de Deus, o plano divino e eterno de toda a eternidade. Este é o plano perfeito, certo? Ele te destinou a ser completamente conformado à imagem ou realmente se parecer com seu amado Filho, que acabamos de descrever, digno de poder, riquezas, glória, bênçãos. Então ele diz, deve ser para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, todos nós devemos estar ao lado de Jesus, cheios de poder, riquezas, bênção, glória e honra. Esse é o seu futuro. Aleluia. E se você realmente seguir o Senhor, se continuar com total dedicação ao Senhor, vai se surpreender agradavelmente ao ver que é exatamente assim que sua vida será descrita, de uma forma realmente impactante. Ninguém poderá te descrever como pobre, sem nenhum poder, totalmente fraco e completamente desonroso. Isso nunca acontecerá. Tudo o que faz com que sua vida seja vergonhosa é lançado fora permanentemente em nome de Jesus. Amém. Você está animado com isso? Versículo 30. Além disso, aos que então predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Portanto, você está verdadeiramente destinado a toda essa bela e completa imagem. Depois ele te chamou. Bem, e a quem ele chamou também justificou. Portanto, Deus te justificou. Ninguém pode te justificar. Ninguém tem o poder de te dizer se você é bom ou mal. Só Deus pode te dizer se você é bom ou mal. Você está animado com isso? Eu gosto dessa parte porque, sabe, às vezes tendemos a perguntar para diferentes pessoas: o que você acha de mim? O que você acha de mim? O que você acha de mim? E então, de certa forma, a situação também foi justificada. E aquele que justificou, a este também glorificou. Então, esse é o seu futuro. O seu futuro é muito brilhante. Seu futuro é realmente brilhante. Amém. Agora, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29,
E eu gostaria que você mudasse talvez para a nova versão internacional, NVI ou qualquer outra versão bíblica que considerar apropriada. Sim. A Bíblia da América diz: porque eu conheço muito bem os planos que tenho para todos vocês. Eu gosto dessa versão. Eu conheço os planos. Os planos. Uau. O que é que você está dizendo? Muitos planos. Estou dizendo da maneira mais correta. Planos, 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 planos. Eu sei os planos que tenho para você. Uau. Planos de bem-estar abrangentes da empresa, focados na prevenção e no suporte contínuo, não planos de desastre que apenas reagem a crises. Para lhe dar um futuro promissor, cheio de grandes bênçãos e um futuro próspero e uma esperança firme, verdadeira e duradoura. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem realmente grandes planos, planos maravilhosos para nós. Grandes planos, grandes planos. E seus planos não são pequenos de forma alguma. E hoje Deus está dizendo que esses grandes e maravilhosos planos são realmente planos incríveis e extraordinários que Ele tem preparados especialmente para o seu futuro, para lhe dar um futuro bom, abençoado e próspero. Sua vida, seu ministério. Não, Deus tem grandes coisas reservadas. Você nem consegue acreditar. Por isso diz: olho, noivo, ouvido. Nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É como se você nem conseguisse imaginar. Nunca imaginei que escreveria um livro chamado Plantação de Igrejas e nunca tinha visto isso antes. Você já ouviu falar de um livro chamado Anacaso? Não tinha entrado no coração de nenhum homem, ou a arte da liderança, ou a arte de pastorear, ou a arte de ouvir, ou o bom general. Nunca tinha ouvido falar disso antes. Sábios como as serpentes, o que significa ser sábio como uma serpente. Quero dizer que nem sequer entrou no meu coração. Mas todas essas coisas, de fato, faziam parte dos grandiosos planos que Deus tem para a sua vida. E eu vim aqui, neste momento, para te dizer que se Deus te chamou, Ele certamente tem planos ainda maiores e maravilhosos para você. Amém. O que é isso? Que versículo você colocou aí? Bom, amém. Deus tem grandes planos. Jeremias 29, versículo 11. Ele diz: eu conheço os planos, eu conheço os planos, eu conheço os planos. Os planos são grandes. A igreja tem um destino verdadeiramente grandioso. Isaías capítulo 2, versículo 2. Isto é exatamente o mesmo que Miqueias capítulo 4, versículo 1. Mas Isaías, no capítulo 2, diz que isso acontecerá especificamente nos últimos dias, um período de grande importância e significado. Certo? Então, o que exatamente vai acontecer durante esses últimos dias? O que é que se espera? O monte da casa do Senhor, que é um lugar de adoração e revelação divina. Portanto, a casa do Senhor é uma montanha. Sim, e é chamado o monte da casa do Senhor. Será estabelecido. Ou seja, ela realmente será estabelecida. Aqueles que acham que a igreja é fraca, não. Sabe, alguns anos atrás, alguém muito perspicaz me explicou algo realmente interessante sobre a igreja. Você sabia que quando a igreja cristã começou com Pedro, Paulo e companhia, você sabia que depois que os apóstolos vieram, veio o muito poderoso, grande e influente Império Romano? E então a igreja passou por um longo e grande período de trevas, que foi chamado de Idade das Trevas, e a igreja ficou reduzida apenas a alguns poucos monges em mosteiros isolados, sabe? Mas ele estava pregando, e ele disse, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Então ele disse, ao longo da Idade das Trevas, durante o tempo em que a igreja esteve em seu ponto mais baixo, Jesus nunca mudou o que disse. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, durante toda a Idade das Trevas, os anos se passaram, Jesus manteve o seu eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esta é a palavra do Senhor para você.
Não importa o que tenha acontecido na África do Sul ou nos Estados Unidos, ou as leis que surjam, aconteça o que acontecer, o que Jesus disse, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta é a previsão para a igreja. Ele diz que isso acontecerá nos últimos dias. Uau! Agora o monte da casa do Senhor será estabelecido como o cume dos montes. E é por isso que eu disse que você deveria visitar a Suíça por causa desse versículo. Quantos irão à Suíça por causa deste verso? Veja altas montanhas entre outras montanhas. Se não fosse por absolutamente nada mais, então seria por Isaías 2. Você realmente deve estar lá, com certeza, se você enxerga o seu próprio futuro. Há pessoas mais velhas, mas há uma pessoa mais velha. E ele será exaltado acima dos montes. Uau! E todas as nações fluirão para ele sem cessar e continuamente, ininterruptamente. Há cada vez mais nações que o são. Ao entrar na igreja, mesmo no meu ministério, vejo mais e mais nações vindo até mim. Sim, há sul-africanos que vêm até mim. Eles são como meus filhos. Muitos deles, muitíssimos. Sim, você pensaria que todos nós nascemos no mesmo país ou na mesma cidade? Sim, de fato. E então ele diz no versículo de número 3, e muitas pessoas, não apenas um pequeno grupo de indivíduos, mas sim uma grande multidão de pessoas, dirão, venham, por favor, venham. Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, onde encontraremos orientação e direção. Ele nos ensinará seus caminhos. Vamos. Assim como as pessoas vão atrás das drogas, elas vão atrás do mal do pecado. Não se preocupe. Estou lhe dizendo, este é o futuro. Sabe, Yo? Você sabe como é quando você está assistindo a um jogo de futebol e já viu, quer dizer, você já sabe o placar final. Não importa o que aconteça no jogo, você sabe que o resultado final é 3 de fevereiro. Então você sabe, você venceu. É exatamente assim que a Bíblia lhe dá o resultado final. Não importa o que aconteça, você sempre tem o resultado final, certo? Uma vez eu estava assistindo a uma Copa do Mundo Sub-17 ou Sub-20, um evento esportivo juvenil, e quando a equipe de Gana marca um gol, ouve-se um grito forte e retumbante, um som verdadeiramente poderoso quando eles marcam um gol contra a equipe de Gana. Você nem percebe que houve um gol porque tudo fica muito silencioso. Toda a cidade fica em silêncio. Então você pode saber se há gols pelos gritos. Não sei se aqui é igual. Vocês podem ouvir as pessoas gritando. Sim. Então o que aconteceu foi que, acho que eu estava assistindo a televisão pela DSTV, ou então eu estava assistindo pela TV normal de Gana. Alguém estava assistindo pela DSTV, então uma delas era mais rápida, entende? Eu realmente acredito que uma das transmissões era significativamente mais veloz que a outra. E o pessoal de fora foi o primeiro a ver e realmente entender o que aconteceu. Então eles me viram depois por apenas alguns segundos e foi pênalti. Foi a primeira vez que vencemos a Copa do Mundo Sub-17. Foi uma disputa de pênaltis com o Brasil. Sim. E assim foram. Eles estavam atirando e eu estava assistindo. Eu nunca. Odeio assistir isso. É muita tensão. Minhas emoções não podem ser desperdiçadas com isso. Mas eu realmente não sei. Acho que minha esposa saiu por um tempo. Então fiquei preso sozinho no quarto e não tive escolha a não ser testemunhar essa experiência terrível. Mas nós vencemos. Essa foi a primeira vez que eu disse, ó Senhor. E estávamos assistindo ao último pênalti. E então ouvi gritos na área, mas na minha tela isso ainda não tinha acontecido. Então eu sabia o futuro. O cara estava prestes a atirar, mas eu já sabia. Eu sabia que ia entrar. Agora eu podia ouvir os gritos. Eles estavam gritando lá e o cara ainda não tinha cobrado o pênalti no meu quarto. Ele ainda não tinha cobrado.
Então, este versículo é como aquilo que te mostra antecipadamente, com grande clareza e de forma inequívoca, o que vai acontecer, o que certamente e de maneira definitiva vai se cumprir. E a igreja será muito forte, muito grande e verdadeiramente muito poderosa. O melhor trabalho do mundo seria ser pastor. Ser pastor seria o melhor trabalho do mundo. Todos ficariam com inveja e diriam: quero ser pastor. Cometi o erro de ser piloto. Por que me tornei médico? Eu deveria ter me tornado pastor. Olhe para mim agora. Tornei-me advogado. Eu deveria ter sido pastor. Muita gente vai e diz: apenas vá até o monte da casa do Senhor, por favor, e lá você encontrará paz. Ele nos ensinará os seus caminhos. Diga-nos o que fazer. Miqueias 4:1. Miqueias 4. Observe atentamente outro profeta. Pois pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é estabelecida e plenamente confirmada. Observe com muita atenção que nos últimos dias, precisamente neste tempo final, tudo isso que foi profetizado certamente acontecerá exatamente como está escrito. Este é Miqueias, o outro era Isaías, agora este é Miqueias, 2 profetas diferentes em épocas diferentes. E acontecerá que o majestoso e glorioso monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido no cume dos montes e será grandemente exaltado acima de todos os outeiros, e as pessoas afluirão abundantemente a ele de todas as nações. Uau! E muitas nações e povos dirão: vinde, subamos à gloriosa casa do Senhor nosso Deus, para que possamos adorar e reverenciar a casa do poderoso Deus de Jacó, o Deus de toda a terra. Ele nos ensinará seus caminhos e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém o Senhor dos senhores. Portanto, eu profetizo para você, para o seu ministério, para a sua igreja. Profetizo com absoluta certeza que esta será firmemente estabelecida sobre os mais altos montes. Profetizo com profunda convicção que o seu ministério será grandemente e poderosamente exaltado. Muitas e muitas pessoas virão e dirão com imensa alegria: venham, subamos à casa do Senhor, à sagrada casa do Deus de Jacó. E sempre me lembro do meu querido pastor pregando e dizendo que durante toda a longa Idade Média, Jesus nunca, jamais mudou de opinião. E não edificarei mais a minha própria igreja realmente. Ele continuava afirmando: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Que esta seja a sua palavra, leve isso para casa. Isaías 2, Miqueias 4.1 é uma profecia, é uma previsão. Não importa o que esteja acontecendo, não olhe para o que está acontecendo para falar. Olhe para o que o Senhor Deus diz e declare isso sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Fluirá para ela. Aleluia, aleluia. Você está verdadeiramente animado com o monte da casa do Senhor? Agora, nenhum chamado pastoral passa despercebido, sem oposição, sem acusações ou sem qualquer intimidação de forma alguma. Não existe tal coisa como ser chamado para o ministério sem ser oposto, assustado, ameaçado, parado de repente, desviado ou distraído do seu verdadeiro e divino propósito. Não existe tal coisa. Você tem que aceitar que essa é a realidade da situação. Você quer ser um partido político? Você quer ser presidente em seu ARFR? Nesse contexto, espera-se que as pessoas se levantem e te insultem publicamente? Isso faz parte do processo. Você fala, você diz isso e se supõe que você é o presidente ou o ministro ou o que for. Você é. Em meio ao constante e esmagador bombardeio de ataques, você está realmente pronto para lutar e fazer a importante obra do ministério? Sim. Não diga: mas estou fazendo um bom trabalho. Você sabe, eu só faço coisas boas. Eu costumava ser ruim, agora estou bem. Não sei por que estou passando por tantos problemas agora que estou bem. O diabo não vai realmente atacar um pedaço de madeira morta. 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 12. Sim, todos aqueles que verdadeiramente desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, de fato, sempre enfrentarão perseguição. E todos, nem alguns nem a maioria, todos
Todos aqueles que realmente desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Se você realmente quer viver piedosamente. Então, aqueles que não são perseguidos, a Bíblia diz: o que vocês farão quando todos falarem bem de vocês? De verdade, vocês realmente sabem, aqueles de vocês de quem o mundo fala muito bem, que o mundo elogia e que o mundo valoriza e diz: ah, gostamos desse um bom pastor. Sabe, gostamos do jeito dele. Quero dizer, esse é um cara legal, é muito agradável, muito amoroso, muito, seja lá o que for, muito compreensivo, porque já não declara mais versículos da Bíblia. Como é que a imprensa pode dizer quem é um bom pastor e quem é um mau pastor? Desde quando a mídia é Deus? Quando é que a mídia vai se tornar Deus para dizer quem é uma boa pessoa e quem é uma má pessoa? Quando jornalistas que nem sequer conhecem Jesus Cristo, são eles que devem dizer quem é um bom pastor ou quem é um mau pastor. São eles que devem dizer que esta é uma boa pregação, má pregação, quando tiveram esse direito. Quando os políticos se tornaram seu critério de avaliação, quando pessoas ímpias, homens que não conhecem a Cristo, se tornaram aqueles que dizem que conhecem, um bom passatempo. Ruim. Não sei quando isso começou. Ah, você, quando todos os homens falarem bem de vocês, pois foi isso que os pais deles fizeram com os falsos profetas. Isso é mais um sinal de que você é um falso profeta. Você quer agradar a todos? Não existe ninguém. Veja, a vida de um verdadeiro ministro é uma mistura. É como uma pessoa mestiça ou uma mistura de 0,5, ou seja lá o que for. Você tem metade das pessoas. Metade acha você maravilhoso e incrível, e a outra metade não te suporta e te odeia. Por que eu digo isso? Como Jesus, metade deles morreria por ele. Todos nós estamos prontos para morrer por Jesus. E a outra metade o odeia e diz: não é verdade. Não é isso, não é aquilo outro. Então, se você quer ser como Jesus, esse é o mundo em que você vai viver. Não espere que todos venham e digam: esse jornalista, ele disse, eu sou bom, cara. Ele diz, eu sou bom. Então, por que você não vai e ora para ele? Então, meus irmãos e minhas irmãs, este é o seu futuro. O seu futuro é, sem dúvida, tão incrivelmente brilhante agora. Nenhum chamado vai acontecer sem oposição. Em Zacarias, capítulo 1, versículo 18, você vê algo? Ele diz: então levantei meus olhos e vi, eis que 4 chifres. Esses chifres simbolizam poderes que se opõem à vontade de Deus e ao seu povo, representando os desafios no caminho para o cumprimento das promessas divinas. Ouçam, quantos de vocês podem ter um sonho e ficam assustados? O que exatamente são esses chifres? E eu disse ao anjo: o que são exatamente estes? E ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram a minha igreja, o meu povo fiel por completo. Sim, eles dispersaram Judá, eles dispersaram Israel. Todos os meus membros se foram. Meus pastores associados foram embora. Meus seguidores e meus financiadores se foram. Meus ajudantes foram embora. Quero dizer, nunca dê a interpretação realmente errada aos seus sonhos. Seu sonho realmente significa o que ele verdadeiramente significa, não o que parece ser. Ok? Tudo bem, desde que você tenha um sonho. Você sabe, por causa dos 2 sonhos que Josué interpretou, o copeiro que espremeu o vinho no copo, e o outro, o padeiro que forneceu o pão. Ambos pareciam bons. Uma delas significava que você iria morrer e a outra que você iria viver. E como você pode saber, ambos estão assando pão. Um está assando pão, o outro está servindo bebidas. Como é possível que minhas bebidas vão me matar? Então, o que o Espírito te diz que significa, é isso que significa. Então, esses chifres, ele diz, o que são os chifres? Diga, os chifres são realmente aqueles que dispersaram completamente meus membros. Alguns de vocês têm chifres que estão trabalhando contra seus ministérios. Por isso eu digo que a sua oração é como borrifar repelente de mosquitos. É como borrifar e as moscas e outras coisas se afastam. Tudo o que você quer fazer com o diabo é apenas deslocá-lo por um tempo. Quando você o desloca e o desestabiliza, então as mudanças acontecem.
Assim como com o endemoniado gadareno, quando o diabo foi apenas para os porcos, não muito longe, apenas para os porcos. Na área, zona dos porcos, área. Os porcos o acolheram, eles receberam. Sim, um dia eu expulsei demônios de alguém. Os demônios foram direto para a área, para as galinhas, para a galinha que estava lá fora. Então, aqueles que não comem carne de porco, agora também não comem frango, porque os demônios entraram no frango. Você ainda está aqui? Versículo 20. E então o Senhor, em sua infinita sabedoria e poder, mostrou-me claramente 4 carpinteiros. Sim, 4 carpinteiros habilidosos e dedicados que estavam prontos para seu trabalho. Agora, o que essas pessoas estão aqui para fazer? Sarna. Então eu disse, o que é isso? O que eles estão vindo buscar? Ele diz que estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que ninguém conseguiu levantar a cabeça. Veja, o seu destino. Você deveria levantar a cabeça e se tornar aquilo que Deus disse que você seria. Mas os chifres estão lutando contra você com grande força para que você nunca mais levante a cabeça e se torne plenamente aquilo que deveria ser em seu verdadeiro potencial. Você está entendendo? Então, mas os carpinteiros vieram para libertá-los e para expulsar os chifres dos gentios. Estes são os capitães que vêm para cortar os chifres, sim. E assim eles cumprirão a sua missão. Tudo aquilo que representa um chifre na sua vida hoje, eu amaldiçoo isso em nome poderoso de Jesus. Os chifres que levantaram seus chifres sobre a terra de Judá para dispersá-la. Então Deus está te dizendo aqui que absolutamente tudo o que se levanta para te dispersar é real e verdadeiro. E ele mostrou a visão a Zacarias. Esse Zacarias é um grande profeta, ele não é um profeta menor. Ele é quem disse que o Senhor virá com cura em suas asas. Zacarias, eu venho para voltar o coração dos pais. Grande profeta, não é menor. Como alguém que diz alguma coisa, isto é algo grande. Esta é uma grande profecia. Esta grande revelação. Sim, de fato. E os carpinteiros, estão lá especificamente para cortar os chifres dos animais. Seja o que for que se oponha a você, um poder muito maior do que isso surge em sua vida para destruí-lo completamente no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Isaías 60, Isaías 60, Isaías 60, o versículo 1 diz, Isaías 60 diz, levante-se e brilhe, pois a sua luz chegou. Deus quer que você se levante, que sua cabeça se erga. Veja, os capitães estavam tentando manter sua cabeça abaixada, que ninguém levantou a cabeça. Sim, eles eram as coisas que te mantinham para baixo para que ninguém levantasse a cabeça. Ninguém deveria levantar a cabeça. Todos os meus pastores que nomeei, assim como Satanás, não querem que sua cabeça jamais apareça, mas sua cabeça se levantará em nome de Jesus. Sim, ele não quer que sua cabeça se levante jamais. Ele quer que você fique para baixo, abaixo do nível da água, que ande em vergonha, que se afogue. Não, veja, é sempre levante-se. Fique de pé, resplandeça muito. Levantar-se e resplandecer é a vontade de Deus para você. Seu futuro é levantar-se e resplandecer. Levantar-se e resplandecer. Levantar-se e resplandecer. Existem barreiras que não querem que uma pessoa negra se levante e resplandeça neste país. Eu te digo, qualquer grupo ao qual você venda essas pessoas, quando eles mencionam pessoas de cor, então isso é associado a isso. Isso são chifres que estão fazendo isso. Entidades e poderes espirituais que te mantêm dessa forma, aprisionado e subjugado. O mesmo com as pessoas negras. Quando você diz que é uma pessoa negra, isso é associado a isto, aquilo. E o apartheid já não existe. Mas não era o apartheid. Não era o aparte-parte. As mudanças políticas nem sempre são um reflexo de uma mudança espiritual. Mas na verdade é algo espiritual. A situação do homem negro não é meramente uma questão política, porque todo e qualquer tipo de arranjo político resultou, de fato, na mesma condição para os negros. Sim, toda vez que ele vence.
Fomos os primeiros a nos tornar independentes. Você é novo na independência. Nós somos os veteranos. Nós somos os especialistas. Nós somos os professores da independência. No dia 6 de março, comemoraremos 60 anos dessa causa. Vocês são como nossos filhos. Eu tive independência. Estamos agora nos aproximando dos 100 anos. Quando chegarmos aos 60, estaremos caminhando para os 100. Desde que conquistamos a independência, não conseguimos adicionar um único metro à linha ferroviária que nos deixaram em 1957. Um metro como um medidor? Você usa jardas ou metros? Metros. Então, metros. Não adicionamos um único metro aos trilhos do trem. Sim, não há nada como um trem no ar. Nós administramos nossos negócios há 60 anos. Incrível, sim. Isso é muito fantástico. The Glee. Amém, sim. Quando o momento perfeito. Quando eles finalmente terminaram a Segunda Guerra Mundial, quando concluíram a Segunda Guerra Mundial, eles estavam realmente cansados de lutar. E o Japão ainda estava lutando contra eles. E sabe, eles lutaram por muitos anos e então tanta gente morreu e disseram: sabe de uma coisa, Japão? Por favor, desista dessa luta. Realmente não vale a pena lutar por isso de jeito nenhum, de forma alguma. Não faz sentido algum continuar com essa batalha em absoluto. E os japoneses disseram: não, 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 realmente não, de maneira alguma, de jeito nenhum. Quem é o presidente? É o Truman? Acho que foi Truman. Truman ou Roosevelt, um desses caras. Harry Truman. Em 1945, ele era o presidente dos Estados Unidos da América. Adolf Hitler morreu em 30 de abril, tendo cometido suicídio em 1945. E a Alemanha se rendeu 7 dias depois, em 7 de maio. Então, depois disso, em junho, eu disse: olha, temos que acabar com essa guerra. Mas os japoneses disseram: não terminamos assim tão fácil. Não podemos simplesmente acabar com isso. Nós não perdemos. Então eles estavam em um barco e tinham um poder que nós liberaremos sobre vocês, esse poder imenso, formidável, avassalador e devastador. E esse será o fim de todas as reuniões. Uau! Bem-vindas, minha esposa e esposas. Pensei que você estivesse aplaudindo minha mensagem, mas depois descobri que não. A revelação foi tão poderosa que começamos a aplaudir de qualquer jeito. Voltando à minha revelação, que na verdade não merece seus aplausos de forma alguma. Ou vocês estão aplaudindo a minha revelação? Agora eles chamaram os japoneses. Disseram a eles de forma muito clara e direta: por favor, não lutem mais, parem com a guerra. Não queremos que continuem lutando. Eles disseram: vamos lutar. E os chamaram. Chamaram-nos de novo: por favor, parem. E eles disseram: não vamos parar de maneira alguma. Então disseram: vamos enviar o nosso poder total e integralmente. Vamos usar o poder que desenvolvemos plenamente e vamos testá-lo com vocês agora completamente. E assim, eles pegaram a bomba nuclear e a colocaram cuidadosamente no avião, preparando-a meticulosamente para a iminente decolagem. E eles desenroscaram cuidadosamente a parte que faz com que ela exploda e a colocaram de volta no lugar com muita atenção. E então eles colocaram o indivíduo que a conectava no avião.
e finalmente decolaram com sucesso e sem contratempos rumo à histórica cidade de Hiroshima. E quando chegaram, a soltaram. Uma única e incrivelmente poderosa bomba que impactou com uma força devastadora e foi completamente suficiente para arrasar e destruir toda a cidade por completo, deixando um rastro de destruição generalizada. Sim, o poder era tanto. Você entende? Sim. Então, os japoneses ainda não. Eles não podem simplesmente nos bombardear e esperar que aceitemos isso de jeito nenhum. Isso é algo que não podemos permitir que aconteça. Vamos continuar lutando. Veja, o diabo é assim. Ele não desiste facilmente. É aí que isso precisa ser entregue. Não nos liguem. Nós é que vamos ligar para vocês. E então eles lançaram outra bomba, certo? Porque ainda não tinham se rendido. E quando a lançaram, depois voaram ao redor para tirar fotos após soltar a bomba. Depois se afastaram. E então eles tinham que fazer isso. O dever deles era tirar fotos de tudo, de como e o que exatamente ia acontecer, porque era um grande experimento apagar toda a vida da cidade. Eu vi um filme de uma senhora que sobreviveu. Sim, isso é realmente muito incrível. E eles colocaram outro em Nagasaki e ele realmente errou o objetivo principal. Mas mesmo aquele que falhou, não foi fácil de controlar. Então, depois disso, eles ficam tipo, ei, sabe de uma coisa importante? Olha, realmente não há sentido nesta guerra. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Pelo que estamos lutando, não queremos mais brigar com você. Agora, esse é o tipo de poder que você precisa para enfrentar o diabo. Quantos aqui querem esse tipo de poder para enfrentar o diabo? Mas pouquíssimas pessoas podem ter acesso a esse tipo de poder. E todo mundo está lutando para conseguir esse poder. É isso que o mundo teme. Que se cada vez mais pessoas tiverem, vai ser perigoso. Então sabemos que o Paquistão tem. A Índia tem. Quem mais? A Rússia, sim, também tem. A Coreia do Norte diz que tem. A França tem, com certeza. A Alemanha não tem. A Alemanha desmantelou seu armamento. A França tem. A França tem feito testes. Eles testam o tempo todo. Os Estados Unidos têm. E acho que Israel tem. Sim, e a Grã-Bretanha também tem. Claro, a Grã-Bretanha, a França e eu acho que a Itália, todos eles também têm, sim. Rússia. Então, sim, é bom? Eles usarão esse poder e tentarão explorá-lo ao máximo, porque quando eles realmente começarem a guerra, não será uma bomba por uma única bomba. Cidades inteiras serão completamente eliminadas. Então, como toda a cidade do Cabo. Tipo, aqui. Eu ficava sentado ali, simplesmente ali. É como uma força que percorre todo o lugar. Quer dizer, você não imagina o quão grande ele é, ok? Então esse é o tipo de poder que precisamos. Agora, por que eles estão lutando para obter esse poder? Porque essa é a chave. Há algumas pessoas que lutarão com você, quer você queira ou não. Você será bom e eles ainda lutarão com você. Existem pessoas assim, não importa o que aconteça, eles sempre procurarão briga. Hitler era assim. Você não se senta ao lado de um inimigo como Hitler sem se armar. Foi o que a Polônia fez. Eles sentaram-se um ao lado do outro como vizinhos. A Alemanha tem uma longa fronteira com a Polônia, uma grande fronteira. Basta cruzar a fronteira e você estará na Polônia. Hitler, desde 1933, quando se tornou chanceler da Alemanha como a mulher Merkel, Hitler foi o chanceler e permaneceu no cargo de 1933 até 1945, quando se suicidou. Mas de 1933 até 1939, ele iniciou muitos projetos, incluindo a rodovia, as estradas e o rearmamento de todo o país, certo? Mas a Polônia dizia, sabe, somos vizinhos, somos amigos. Há tantos alemães na Polônia, tantos poloneses na Alemanha, tantos alemães na Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia também tem uma fronteira. Eles até tinham uma região da Tchecoslováquia, os Sudetos, que era parte da Alemanha ou da Tchecoslováquia. Sempre houve controvérsia e Hitler a anexou à Alemanha. Ele disse, é alemã.
e depois anexou a Áustria. Áustria, todos vocês falam alemão. Venham, cheguem mais perto de mim. Ele tinha todas essas pessoas. Você não se senta ao lado de alguém assim e simplesmente diz: nós somos pacíficos, somos realmente muito maravilhosos, não é? Mas foi exatamente isso que a Polônia fez na noite de setembro de 1939, às 4h45 da manhã. O exército de Adolf Hitler cruzou a fronteira em direção à Polônia, rumo à capital, Varsóvia, com seus tanques. Tanques completamente novos, os mais modernos e avançados. Os poloneses naquela época não tinham tanques. Eles trouxeram cavalos com lanças e começaram a avançar. Você deveria assistir a um filme sobre isso. Você não pode acreditar. Cavalos versus tanques. Eles não esperavam tamanho mal. Meus queridos amigos, se vocês brincarem com o diabo, ficarão surpresos com o que pode acontecer. Sua igreja pode acabar destruída. Quer dizer, seu dinheiro, sua vida, sua saúde, tudo desaparecerá. Você joga, você se senta e você é o Senhor. Bom, garoto, não se machuque. Neville Chamberlain, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, sabe muito bem como lidar com May, Cameron, ou seja lá quem for. Lord Brown está totalmente ciente da situação atual. Tony Negro. O primeiro-ministro naquela época se chamava Neville Chamberlain. E você sabe, vamos falar com Hitler. Ele voou para a Alemanha muitas vezes. Ele voou para a Alemanha e foi até a imponente montanha onde ficava a casa histórica de Hitler. Um lugar de grande significado histórico. O grande saco de Jó. Seu nome era Bachhoff. E lá eu me encontrei com ele, conversei com ele, discuti com ele. E toda vez que Hitler mudava de ideia, quando ele voltava, ele voltava. Eles tiveram uma reunião perto de um rio. De um lado estava Hitler e do outro estava Neville. Camareiro, paz, isso é feliz. Neville Chamberlain é conhecido por sua política de apaziguamento. E assim que houve eleições, quando a guerra começou, eles o removeram. E Winston Churchill chegou. E Winston Churchill não era desse tipo pacífico. Ele disse, olha, vamos lutar com ele. Nós o enfrentaremos nas praias, o enfrentaremos em terra, o enfrentaremos no mar. Lutaremos contra ele no ar. Mesmo que sejamos conquistados, nossas colônias e império, desde a Índia até a África e em todos os lugares, se levantarão e lutarão. Este homem nunca nos renderemos. Nunca nos renderemos. Nunca permitiremos isso. Esse é Winston Churchill. E esse é o tipo de espírito que você deve ter, é que vamos lutar contra o diabo. Lutaremos até o fim. Não vamos fazer as pazes. Não vamos nos sentar. Não vamos permitir que nos sobrecarreguem e destruam nossa igreja. Vai funcionar, o ministério vai funcionar. Aconteça o que acontecer, lutaremos até o fim. E ele dizia isso depois que Hitler já havia invadido diversos países. Sim, Hitler era muito rápido, tinha uma estratégia militar chamada Blitzkrieg, um ataque relâmpago e devastador. Então ele não perdia tempo. Isso foi em setembro. No ano seguinte, em junho, ele já tinha a França. 1º de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele estava em Paris. Ele havia tomado Paris, Bélgica, Holanda, sob seu domínio. Em poucos meses, ele tomou conta de tudo. Simplesmente entrou. E foi então que Winston Churchill. Então, pode ser que você esteja sentado aqui e sinta que Satanás invadiu seu ministério, sua vida, sua igreja. É como se as coisas parecessem que nunca mais vão funcionar ou que nunca funcionarão. Parece que você foi superado. Mas eu vim te dizer que você tem o espírito de um vencedor. Aconteça o que acontecer, nunca desista. Nunca diga morrer. Nunca concorde, nunca ceda, nunca se dobre, nunca se curve, nunca, 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 nunca. Aleluia. Levante-se e brilhe com todo o seu esplendor, porque a sua luz chegou. Agora, o poder que você realmente precisa é a unção divina. Agora, muitos pastores, infelizmente, carecem da unção poderosa que quebra completamente o jugo. Uou! E há uma razão muito importante para isso. E me entristece muito profundamente dizer que isso é o que eu chamo de um excesso de justiça. É um claro excesso de justiça. Sim, excesso de justiça.
Como, nós somos crentes firmes e devotos e verdadeiramente dedicados na Sagrada Bíblia e nos princípios fundamentais do cristianismo e em tudo aquilo que abrange e define a nossa fé. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, prestem atenção à última e crucial parte desta passagem. Diz: creia no Senhor seu Deus e você será estabelecido. Creia em seus profetas e prosperará. E você será firmemente estabelecido. Creia em seus profetas e certamente prosperará. Este meu próprio livro, este pequeno livro que tenho aqui, o ungido e o ungido que não está no Macaro. E este outro livro captura o ungido. Eu não vejo isso. Sim, aqui mesmo, neste exato lugar em minhas mãos, neste exato momento. Olhe para esta palavra. Assista na tela. Assista na tela. Diz: você será estabelecido. Essa palavra estabelecido significa que um homem crer em Deus faz com que você seja estabelecido como um crente. Mas há outra coisa em crer em seus profetas. E eu acredito que a razão pela qual você deve crer nos profetas, se você crer no profeta, a palavra prosperarás. Não se trata de dinheiro, é a palavra shak. Está neste livro. Capture a unção. Todo o livro trata deste versículo. Shalak não significa prosperidade. Esse é um dos significados, mas significa avançar poderosamente. Significa irromper. As pessoas não irrompem no ministério. Elas estão sempre limitadas. Eu tive grande sucesso no ministério. Por isso estou aqui na Cidade do Cabo para fazer esta santa conferência aqui na Cidade do Cabo. Sim, eu fugi de cá. É por isso que estou fazendo cruzadas por toda a África do Sul, Zimbábue, Lesoto, Izu, Azilândia, por toda parte. E outros países e nações. Sim, eu escapei deles. As pessoas não se revelam. As pessoas não se revelam. Estou lhe dizendo, eles não ficam livres. Outro significado desta palavra, você pode verificar se você usa um iPad ou tem algo no seu iPad. Basta tocar nele. E outros significados. Em hebraico, vir significa vir com poder, tornar-se poderoso. As pessoas não se tornam poderosas. As pessoas não são libertadas. A miséria está trancada, encurralada. Se você é negro, você continua negro. Se você é negro, você continua negro. Se você é branco, você continua branco. Se você é da África do Sul, você continua lá. Se te mantém para baixo, você fica em Mitchell Plain. Nem pense em sair. Quero dizer, nem deixe sua mente devagar. Sim, você ouviu o que o doutor disse? Elisha disse: os jovens vão para a escola bíblica em Gana. Por quê? Para que até mesmo na sua mente você tenha quebrado essas barreiras. Porque você precisa viajar, ver, viver, saber que pode ser internacional. Isso não vem com grande poder. As pessoas não fazem isso, raramente fazem. As pessoas chegam poderosas e tudo é autossuficiência e excesso de retidão. Por que eu digo excesso de retidão? É como? Não posso acreditar em um homem. Eu acredito em Deus, não acredito nos homens. Sim, essa é a principal razão. Por isso as pessoas que vêm à minha Itália são pessoas que são como crianças, que admiram e realmente acreditam nos homens. Também de uma forma infantil, como Benny Hinn e Catherine Kuhlman. E ele era como uma criança em relação a Catherine Kuhlman. Ele era uma criança pequena e o levavam até lá. Ela era tão grandiosa para ele, ele sentia admiração por ela. Ele ficou impressionado. Veja, quando você é mais velho e maduro e olha para alguém e diz: quero dizer, eu entendo o que eles estão dizendo. Saber, quer dizer, tem um equilíbrio muito bom e acho que deveríamos ir um pouco mais fundo, sabe? E ele é esse tipo de pessoa, sabia? Acho que entendo o que ele está dizendo, entendo o seu ponto de vista, entendo de onde ele vem. Continue entendendo, irmão, continue entendendo. As pessoas entendem que isso não te leva a este ponto. Não há absolutamente nenhum avanço mesmo. Sim, é isso. Desculpe. A Bíblia é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Não existe nenhuma pessoa ungida que não tenha amado e servido fielmente ao seu mestre de todo o coração e de toda a alma. Não existe nada como aquele que não se ama a si mesmo. Josué era o servo de Moisés. Na verdade, quando Moisés ia orar, ele era a única pessoa com quem se sentia à vontade.
Quando Moisés subiu ao monte, foi com Josué, seu servo. Sim, até mesmo para a oração, ele ia com ele. Deixe-me ir com você. E João disse, vou esperar no Senhor. Eu não vou com alguém assim, mas Josué, ele levou com ele. Sim, por isso ele se tornou tão poderoso. As pessoas sempre dão o nome de Josué aos seus filhos. Pá. Olhe para ele. Assim Moisés se levantou, assim acompanhado de Josué, seu ajudante, e Moisés então subiu ao monte de Deus, o monte. Coloque no nome do rei. Coloque no nome do rei. E Moisés se levantou. E o seu ministro Josué. E Moisés subiu ao monte de Deus. Quero dizer, ele foi com Josué à montanha para orar. Isso é uma verdadeira proximidade. Isso é algo grandioso. É como se para ele estar ali fosse algo natural. João, em 1 João 1, quando diz, aquilo que vimos com nossos próprios olhos, que tocamos, que observamos, que olhamos atentamente, que apalpamos, que contemplamos, isso é o que estamos compartilhando com vocês. O que esteve muito perto de nós, ao que estivemos conectados, isso é o que compartilhamos. A Bíblia diz sobre Elias, enquanto caminhavam e conversavam. Eliseu vinha diretamente de Elias. Então agora veja, o pastor desta igreja, desta grande igreja aqui, se ele tem um filho que não o segue de certa maneira, nunca conseguirá fazer bem na igreja. Sim, isso é absolutamente verdade e é uma realidade inegável. Não se trata de relações biológicas. Trata-se de se tornar espiritualmente um Elias para um Eliseu. Então, às vezes, você percebe que alguém de outra igreja ou de outro ministério recebe a unção. E as pessoas que estão em casa ficam olhando e dizem, sim, bom, entendemos do que você está falando, sabe? Mas, bem, há outros fatores que você deve considerar, sabe? Olha, incrível. Então, a unção é algo que as pessoas simplesmente não podem receber assim, de qualquer jeito. E sem ela é como se estivéssemos travando uma guerra sem armas nucleares. Essa é a arma grande. Sem poder, sem Espírito Santo, sem unção. Sim. O ministério, na verdade, não é. O ministério não se trata de como você fala, sabe? Um dia alguém me olhou enquanto eu estava pregando. E a pessoa disse, mas ele está pregando, ele só está falando. Estou contando histórias. Ele só está contando histórias. Ele está sempre contando histórias. Se você interromper minha pregação, se chegar e não souber nem do que estou falando, estarei contando alguma história ou outra. Você tem que ouvir. Eu não prego da maneira que você espere. Glória a Deus, Deus está se movendo no poder de Deus, eu não sei como. Estou falando diretamente com você, estou falando com você agora mesmo, mas há um grande e significativo poder nisso, há um poder imenso e extraordinário nisso. Sim, você exatamente. Sabe, outro dia eles fizeram uma análise do podcast WAC, o podcast número 1 do mundo. Uau. Sim, de fato, eles encontraram uma maçã. Sim, o mundo inteiro em algum momento, sim, havia muitas pessoas ouvindo atentamente. Sim, todas as minhas histórias. Sim, com grande interesse e atenção e dando grande consideração a cada palavra que ele dizia. Deus quer colocar sua mão em uma arma nuclear. Lei espiritual. Por favor, não diga que estou defendendo armas nucleares. É isso que você vai dizer, que vou levar armas nucleares para a África do Sul. É isso que você vai escrever no jornal. Estou levando armas nucleares para a África do Sul.
Que é aquele indivíduo? Por favor, verifique cuidadosamente se é a pessoa correta, por exemplo, é realmente você? Ei, eu ouvi dizer que eles estão localizados lá atrás, então faça o favor de contar essa importante informação para o seu vizinho mais próximo. Renda-se agora mesmo e você será perdoado. Entregue-se agora mesmo e você será perdoado. Preciso da minha bebida agora mesmo. O que realmente significa acreditar em seus profetas? Quero mostrar a vocês o que isso realmente significa. Creia nos seus profetas e você prosperará grandemente. Ok? Se você quiser entender, leia mais adiante neste livro. Número 1, acreditar em seus profetas significa dar a mesma energia à sua fé em Deus. Quanto à sua fé nos profetas? Sim, porque nesta escritura não diz, creia 100 vezes mais no Senhor teu Deus e menos ainda no profeta. Agora percebi que quando ouço Kenneth Hagin e algumas das pessoas que foram assim comigo, é quase como se eu as recebesse, como se estivesse recebendo a Deus. Isso é o que eu sei. Aliás, ninguém me disse isso. É algo que eu percebi. Então, não me surpreende que diga, creia no Senhor teu Deus e você será estabelecido. Creia em seus profetas. Não diz para crer menos ou não usa outra palavra como confiar, entende? Nós cremos nisso e cremos naquilo. O que Jesus disse de fato sobre a fé e a crença? Crede em Deus e crede também em mim. O mesmo, crede em Deus, crede também em mim. Então vocês devem crescer na sua crença e na sua fé em uma pessoa que Deus trouxe para vocês como um profeta muito importante e significativo. Amém. Número 2, crer nos profetas. Voltando a 1 Crônicas 20, vou explicar o que isso significa. Número 2, significa receber o homem que é profeta. Sim, você tem que receber a pessoa. Ei. Agora, muitas pessoas, por diversas razões, não recebem a pessoa de forma alguma, o que é uma situação que se observa com frequência. Elas não fazem isso. E na imensa maioria das vezes, talvez seja por ser de uma cor completamente diferente, ou por ter um sotaque distinto e particular, ou uma forma de pregar que é notavelmente diferente, ou algo a que você simplesmente não está acostumado de forma alguma, algo que lhe é totalmente estranho. Vá embora, não te recebo de forma alguma, mas eu poderia considerar recebê-lo se você viesse de uma verdadeira América, sabe? Como se realmente fosse a América, uma nação com sua própria e distinta identidade cultural e uma rica história que a define. Glória a Deus por essa possibilidade. Se eu tivesse te visto na TVN, então saberia que você é um homem de Deus. Você é africano? Você é africano? Você ama a Deus? Glória a Deus. Quando estávamos em Polokwane, um dos nossos diretores de cruzada disse, sabe, no Ghana não estamos acostumados com isso de negro, branco, seja o que for. Uma pessoa é essencialmente uma pessoa. Então, com esse entendimento, fomos por aí preparando cuidadosamente a cruzada. Um pastor branco se aproximou e lhe disse algo importante. Ele disse com uma voz clara e ressonante, ouça com muita atenção, admiro sinceramente a sua notável coragem e o fato de você vir nos ver e se envolver plenamente nesta importante e crucial cruzada. Realmente admiro a sua ousadia e a sua grande coragem ao vir até nós. Mas a dura e muito real realidade é que nós não participaremos desta importante cruzada. Em Polokwane não participaremos porque é de brancos e nós somos negros. Ele disse, admiro a sua coragem. Você é corajoso. Não é surpreendente?
Esqueci o nome do outro povoado. Não me lembro do nome do povoado. Havia tantos. Um dos meninos, nenhuma pessoa branca se envolveu. Não. Depois, quando eu estava indo embora, vi um anúncio que dizia que Benny Hinn estava vindo. Eles estavam se organizando. Organizariam para Ben e Jim, mas para mim não. Não estariam envolvidos. A quem entendemos, admiramos sua coragem. Então você tem que receber a pessoa. Por isso parei de colocar minha foto no final dos meus livros. Porque às vezes, quando alguém vê a cor da minha pele, eu digo, é de um tom preto ou de um tom marrom. E é isso que realmente é. Sou de uma cor esbranquiçada. Por favor, coloque 0,5. Ah, isso está muito bem, de facto. Então sim, 0,5, por favor. É o valor ideal para este caso, exatamente. Incrível, não é? Não é surpreendente. E às vezes no seu ministério, o seu grupo de idade não consegue receber de você como se fosse alguém muito mais velho que você. Simplesmente não consegue. Simplesmente não conseguem comparar isso, não conseguem compreender completamente, nem assimilar totalmente. Uma pessoa jovem como você pode dizer qualquer coisa. Por isso, para mim, quando vejo pais como o Dr. Mashwangani sentado aqui pregando, eu poderia ser seu filho. Ou o pastor desta igreja sentado aqui, eu poderia ser seu filho. Você poderia me dar a luz, não como seu primogênito, mas como seu filho mais novo. Para mim, é que eu não sei. O pastor lá foi sentado aqui, eu não sei o que fazer comigo mesmo. Sim. As pessoas não conseguem receber de alguém que é mais jovem, então nem perca seu tempo, meu querido amigo. Você vai ter uma ou duas pessoas mais velhas ao seu redor, mais velhas que você, quero dizer. Mais velho significa mais velho que você. A maioria será da sua idade para baixo, você simplesmente não consegue acreditar. Esse é o ponto. Eles não conseguem receber se você for mais jovem. Então, crer verdadeiramente em seus profetas significa, de fato, receber a pessoa em sua totalidade. Veja o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Tantos quantos o receberam, a eles, não a todo e qualquer indivíduo, mas especificamente aqueles que o receberam. O que realmente lhes deu essa energia nuclear, essa força transformadora e poderosa? Para que você receba tudo o que Deus está lhe enviando. Número 3. O que significa restaurar a crença em seus profetas? Significa afastar-se da compreensão superficial e limitada das coisas. Não tente entender João 1,12 da mesma maneira ou com a mesma profundidade daqueles que viveram e experimentaram isso em seu próprio tempo. Não. A todos aqueles que o receberam, aos que verdadeiramente creem em seu santo nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, crer em seus profetas significa parar de tentar compreender tudo completamente e de forma individual. Como se pode entender que João Batista usava roupas simples e pregava no deserto? Você consegue entender isso? Sim. Crendo em seus profetas, parem de tentar entender. Uma das principais razões pelas quais Benny Hinn conseguiu me alcançar, espiritualmente falando e de uma forma profunda, é porque parei de tentar entendê-lo e compreendê-lo completamente. Saber? Um dia o Senhor me disse que, como eu apenas ensinava, não havia milagres em minha vida ou em meu ministério. E eu disse, Senhor, vou seguir Kathryn Kuhlman, que já morreu, e quero segui-la porque ela é a pessoa que admiro na América. E o Senhor me disse no meu coração, siga Benny Hinn. Eu disse, não posso seguir Benny Hinn, porque Benny Hinn não prega sobre o Novo Testamento. Ele só prega sobre Jó, Salmos, Êxodo, Levítico. Eu não entendo a pregação dele. Mas no meu caso, eu preciso do poder nuclear.
Então eu disse, se é isso, então eu farei. Então comecei uma jornada. Levei 10 anos. Acabei de colocar seu pregador. Eu não entendo. O óleo saiu de uma rocha. Os pés estavam na manteiga. Eu disse, qual é o significado de todos esses versos? Benihim. Para onde você irá com Mateus, Marcos, Lucas, João e outros? Um roteiro simples? Nunca, nunca. Ele pode pregar do começo ao fim com os livros sagrados de Salmos, Jó, Êxodo, Levítico e até mesmo os profetas menores como Obadias. Olha, este é um dos versículos mais poderosos e inspiradores de Beni que ressoa profundamente com todos que o ouvem. Quando eu cuidadosamente lavei meus passos com uma generosa quantidade de manteiga dourada, a antiga rocha, em sua sabedoria, me derramou rios abundantes de um óleo precioso, mas eu parei de tentar compreender o inexplicável, porque quanto mais você persistentemente tenta entender, em vez de simplesmente crer de coração e receber com gratidão, mais você inevitavelmente fica de fora da verdadeira experiência, não é mesmo? Tudo bem? Então, crer verdadeiramente neste profeta significa obedecer completamente, cumprir fielmente, aleluia. Quanto mais você obedece às coisas que ouve e pratica diligentemente, mais você se aproxima profundamente. Eu estou mais próximo das pessoas que me obedecem integralmente e mais distante das pessoas que me desobedecem plenamente. Todo mundo é assim. Você está perto das pessoas que te seguem e está longe das pessoas que te desobedecem. Crer neste profeta significa seguir as instruções detalhadas e cuidadosamente. Tudo bem? Então pediram ao louco que fosse se banhar no Rio Jordão. Agora, a próxima coisa, porque é receber o ungido de acordo com sua verdadeira e justa posição, como ele realmente é. Amém? O que significa receber um profeta de acordo com sua verdadeira posição? Eu também tenho muitas coisas importantes na minha vida pessoal e profissional. Eu sou um marido, sou um médico, sou um clínico geral, sou um músico talentoso. Sim, sou um músico bastante versátil. Eu toco piano com paixão, toco violão com dedicação, toco bateria com energia, escrevo músicas originais, produzo música de forma criativa e também escrevo livros interessantes. Eu sou um evangelista, sou tantas coisas, depende de como você me recebe. Sabe, recentemente tive a oportunidade de viajar para um país estrangeiro e lá um pastor muito gentil me fez um convite especial. O interessante é que ele só tinha me ouvido pregar anteriormente em um grande evento público que era uma espécie de cruzada evangelística. Então, quando ele disse que faria uma reunião de cura para mim, então preguei com poder, houve muitos milagres e ele me convidou para voltar da próxima vez. Então eu voltei. Quando fui, ele disse, sim, reunião de cura desde quinta-feira à noite. Você prega na sexta, sábado, cura, 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 cura. Então, no sábado, eles estavam tendo uma conferência de pastores e eu nem sequer fui convidado a participar. Não quero dizer que eu poderia comparecer se quisesse, mas ele tinha outros palestrantes. Mas ele me conhece como alguém que faz milagres, ele não me conhece. Nunca acreditei que pudesse falar com um pastor sobre qualquer coisa ou pregar para pastores. Você entendeu? Sim, então é isso, é assim que ele me conhece. Então perguntei a ele, que horas é o show de sábado? Ele me disse, você não precisa ir, pode descansar no hotel, mas eu gostaria de ir. Então eu disse, tudo bem, você pode ir. Quando cheguei, eles estavam tomando café da manhã, fui e me sentei. Então ele disse, já que estou aqui, deveria falar um pouco mais, já que é uma boa oportunidade. Então perguntei, quanto tempo devo falar? Muito importante, entendem? Por quanto tempo devo falar? Então, quando ele me pediu para ir, levei meu livro, Lealdade. E eu disse, vou compartilhar com vocês as etapas dessa lealdade por 15 minutos. Você estava lá comigo? Não, é esse mesmo. Então eu comecei. Estágio 1. Sim, apenas 10, 15 minutos. Estágio 1. Estágio 2. Memorizando. Estágio 3.
Quando terminei, peguei o microfone. Eu disse: desculpe por ultrapassar meus limites. Então ele pegou o microfone. Olhe para ele. Ele pede desculpas por ter passado do tempo. Ele deveria ter continuado. Ele deveria ter continuado hoje. Esta é uma mensagem muito importante que realmente queremos compartilhar com você a todos. Então ele disse: parece que você também pode pregar para pastores. Então agora ele está me pedindo para vir e falar com os pastores. Sim. Então veja, você pode encontrar alguém e dependendo do que você pensa sobre essa pessoa, você a recebe nessa linha. Portanto, depende de como você vê a pessoa. E a maneira como você vê uma pessoa é o que você recebe. Se você me vê como alguém muito ungido, você recebe unção. Se você me vê como alguém muito lógico, você recebe lógica. Depende do que você está recebendo. Mas eu vou te dizer, quanto maior você realmente vê alguém, mais provável é que algo muito sério aconteça. Sim, sabe por quê? Sabe por quê, na verdade? Porque na Bíblia era assim que viam, sabe? Até mesmo Jesus, quando lhe perguntaram, de onde você tira todas essas coisas? Ele lhes perguntou, vocês conhecem João Batista? Eles disseram, conhecemos João Batista. Disseram, se você puder me dizer de onde ele conseguiu isso, eu te direi de onde eu consegui. Agora, quando Jesus, todos sabemos que Jesus foi ungido, abençoado, batizado por João Batista. Quando Jesus fez um comentário sobre João Batista, então você entende. Ele disse, não há absolutamente ninguém maior, na minha humilde opinião pessoal, do que este grande homem. Quando eu vejo as pessoas através das quais Deus me abençoou, percebo que essa é a única e verdadeira opinião que eu realmente tenho sobre elas. Quanto ao Kenneth, não sei, depois de agora. Quando eu vejo pessoas que se autodenominam profetas, eu me pergunto, que tipo de profetas são eles, afinal? De que profetas estamos falando? Jesus entra em uma sala, pega uma cadeira e diz, por favor, sente-se aqui, quero falar com você agora mesmo. Ei, mesmo esta manhã, veja, eu estava lhe contando a história, eu estava apenas lhe contando um testemunho. Fantástico, mas você vê, você realmente não vê. É por isso que você não recebe o poder que realmente merece. Você iguala as pessoas. Não é sua mãe que é carpinteira, seu pai é isso. Estes são seus irmãos. Estes são estes. Isto é isto. E assim, sua análise lógica das pessoas não te ajuda. Se você me analisar logicamente, pode fazer isso. Primeiro, não tenho formação em teologia. Em segundo lugar, eu nunca fui a uma escola bíblica. Em terceiro lugar, não tenho nenhuma qualificação para ser pastor. Minha formação médica, sou médico. Essa é a qualificação que tenho. 7 anos de faculdade de medicina, não tive tempo de ir para a escola bíblica, eu estava na faculdade de medicina. Não é incrível? Se você quer me analisar desse jeito, você realmente entende. Você simplesmente não vai conseguir nada. As pessoas não recebem da maneira como querem simplesmente analisar. Vem tomar um gin? Bem, e seu casamento, e sua vida, e isso, e seu carro. O que está acontecendo com isso? Por isso, às vezes, você vê, nem todo mundo pode estar perto de alguém. Como João. João é aquele que tocamos, que olhamos, que observamos, que contemplamos. Nem todos podem ser assim. Você não precisa convidar todo mundo para a sua casa como homem de Deus. Algumas pessoas, se vierem à sua casa, já não receberão mais nada de você. Olha, um dia um irmão visitou um homem de Deus em sua casa. Quando voltou, disse, o que vi na casa, nunca mais vou pagar dízimos. O pastor é próspero. Ele usa nossos dízimos para comprar muitos aparelhos eletrônicos, muitas coisas para a sua própria casa, e nunca mais vou pagar os dízimos. Que visitante tão inesperado, que visitante tão inesperado. Algumas pessoas não deveriam estar perto de você. Quando estão perto de você, perdem a capacidade de receber. Muito bem, agora, para encerrar esta sessão, por favor, não saia.
Quando estou falando, consigo ver alguém se levantando. Por favor, peço que não faça isso. Veja então, a pessoa que realmente precisa ir, mas mais ninguém deve ir. Por favor, se mais alguém sair, vou encerrar abruptamente agora mesmo, sem mais delongas. Está lá? Estou terminando com transferência de espíritos ou transferência de energia nuclear agora. Amém. Números 11, 24. Moisés saiu com as palavras do povo e reuniu 70 homens. E o Senhor desceu na nuvem, falou com ele, tirou o espírito que estava sobre ele e o deu aos 70 anciãos. Veja, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, não pararam de profetizar naquele momento preciso e importante. Então Deus toma o espírito de alguém e o coloca em outros. Você está recebendo esse espírito hoje, em nome de Jesus. Agora, hoje eu posso ver pessoas que até mesmo estão carregando a unção que está sobre a minha vida. Posso ver em muitas ocasiões quando o doutor está falando aqui, não quero intervir. Mas posso ver que é a mesma unção. Sim, sim. O mistério da transmissão. Veja, a transmissão do Espírito é um mistério. Romanos capítulo 1, versículo 9. Agora, tudo isso está no meu livro. O ungido não é, nem se preocupe em tomar notas. Basta pegar o livro. Anseio verdadeiramente vê-los para poder lhes transmitir algum dom espiritual. Portanto, os dons espirituais podem ser transmitidos, é totalmente possível transmiti-los. Anseio profundamente vê-los para poder transmitir-lhes. Para poder fazer exatamente o quê? Para poder transmitir-lhes algum dom espiritual, para que sejam plenamente fortalecidos e edificados, capacitados, habilitados e preparados. Portanto, é algo misterioso. Sim, acho que carrega o manto de Hagen. Sim, eu acredito nisso. Na verdade, um dia, quando eu estava deitado em casa, nas colinas, e a escola estava sendo construída ao meu redor, pensei comigo mesmo, uau, a escola, o campus está surgindo da terra. Assim como a escola bíblica Hagen Rhema Bible Training Peter surgiu da terra. Bem diante dos meus olhos, o Espírito Santo disse, você percebe que a escola está saindo da terra? É como mágica. A mesma unção que faz com que alguém faça isto, está fazendo com que este outro faça aquilo. Você deve temer a unção. Eu te digo que é um grande mistério. Sim, ele diz, anseio vê-los para poder lhes impartir. Portanto, os princípios da impartição são muito claros. A impartição ocorre quando você vê o ungido, aquele que foi escolhido por Deus. Sim, por isso é importante ver o ungido. Alguém pergunta, para onde você vai? Por que você vai? Por isso fui à Coreia para ver o doutor Cho. Nunca teria recebido a unção se tivesse ficado sentado em Gana. Quando vi que havia uma unção de crescimento da igreja, eu disse, eu vou. Quando ouvi que o bispo Oledepo, da Winders Chapel, cuja igreja tem 400 mil participantes, viria. E eu não tenho nada assim na minha vida. Eu disse, vou ir. Ele disse, anseio te ver. Quando eu te vir, vou impartir algo. Então, pessoal, se não te veem, não te impartem nada. Ele diz, anseio ver. Anseio te ver, quero te ver. Quando você vê alguém, isso lhe dá a oportunidade de receber uma transmissão. Receba a sua transmissão em nome de Jesus. Amém. Número 2. O mistério da transmissão ocorre quando você ouve o ungido, porque quando você vê o ungido, também o ouves. Quando vês o ungido, sim, o ungido também o ouves. Porque se estás me vendo neste exato momento, deves estar me ouvindo com atenção. Anseio te ver agora. Aviso, aviso, aviso. É de Ezequiel 2, versículo 2. É de Ezequiel 2, versículo 2. Vamos pegar desde o versículo 1. Vamos pegar desde o versículo 1. Veja, o versículo 1 diz, e ele me disse, levanta-te, ó filho do homem, levanta-te, 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 levanta-te sobre os teus próprios pés, e eu te falarei. Levanta-te, isso é absolutamente certo e verdadeiramente
profundamente, e então o Espírito entrou profundamente em mim quando ele falou comigo com uma voz clara e ressonante. Então, o ato de ver alguém e o de ouvir atentamente alguém são componentes essenciais do grande e profundo mistério da transmissão espiritual. A transmissão está acontecendo agora mesmo, neste instante, completamente e realmente. Enquanto falo e proclamo em nome de Jesus, sim, ele diz com um profundo anseio em seu coração: desejo ardentemente te ver para poder te transmitir algum dom espiritual que te fortaleça e edifique. E o Espírito entrou em mim quando ele falou comigo e me pôs de pé, e ouvi claramente aquele que me falava. Senhoras e senhores, não consigo expressar o quanto fui verdadeiramente e profundamente abençoado pelo maravilhoso e profundo mistério da impartição espiritual através da escuta atenta e cuidadosa. Sim, é completamente verdade. Raramente você vai me encontrar sem estar ativamente ouvindo algo, ou sem colocar algum tipo de áudio ou música de fundo. Isso se deve ao fato de que, em um momento muito específico, em junho, sabe, e depois em agosto de 1980, eu estava participando de uma reunião de oração muito importante e significativa. E foi nesse exato instante que, de maneira inesperada, alguém apareceu bem ao meu lado, naquele mesmo lugar, à minha direita, branco e resplandecente, com uma luz que emanava de seu ser. Devia ser Jesus, porque na Bíblia, quando ele foi transfigurado, essa é a mesma descrição. Mas o que me aconteceu foi que imediatamente senti uma sensação profunda e palpável. Sim, sua veste era branca, de um branco puro e deslumbrante, que brilhava com uma intensidade sobrenatural e etérea, quase divina. Eu era a última pessoa na igreja, naquele canto, e de repente ele apareceu aqui completamente branco, assim. Imediatamente senti em meu coração que eu era um pecador. Sim, provavelmente. Esse foi o verdadeiro começo do meu ministério. 8 longos anos depois, enquanto eu estava ajoelhado em uma pequena e humilde cidade, Surum, ouvindo atentamente o irmão Hagen, o próprio Deus havia se apresentado a mim de uma maneira muito especial e única. E eu o ouvia com um coração completamente aberto de profunda admiração. De repente, algo inesperado saltou dentro de mim, saltou profundamente em meu interior e me penetrou completamente. E então ouvi uma voz. A voz dizia: a partir de hoje você pode ensinar. Para alguém que já está ensinando, você diz: a partir de hoje você pode ensinar. O que isso significa? E eu fui ungido. Foi assim que fui ungido. Sim. E todos esses valiosos livros e ensinamentos, estou falando diretamente com você. Sim, estou falando com você. Posso ficar aqui com você por horas. É um poder? Sim, é um grande poder. O profundo mistério da impartição divina que se manifesta através do ato de ouvir atentamente, ao ouvir com fé, ao ouvir com discernimento, ao ouvir com o coração aberto, anseio fervorosamente vê-los a todos para poder lhes transmitir algum dom espiritual, que é uma habilidade sobrenatural que não é natural nem inerente a você, mas que vem de Deus. Receba agora mesmo no poderoso nome de Jesus. Número 3. O profundo e sagrado mistério da transmissão divina realmente ocorre quando você toca o ungido de Deus, aquele escolhido e abençoado por Ele. Aquela escritura linda e significativa que mostrei a vocês esta tarde, onde Jesus disse, e a Bíblia Sagrada diz: e Jesus os tomou ternamente em seus braços, colocou suas mãos sobre eles e os abençoou com amor e graça. Jesus os tomou em seus braços, colocou as suas mãos sobre eles e os abençoou. Você comete um grave erro quando subestima o contato físico, especialmente com as pequenas crianças, pois é fundamental para o desenvolvimento saudável delas. Recentemente fui a um lugar para uma cruzada e os pastores se alinharam para me cumprimentar.
Quando eu lhes dava a mão para cumprimentá-los, eles caíam inesperadamente enquanto eu apertava suas mãos. Eles continuavam caindo sem parar. Você comete um erro quando espera que imponham as mãos sobre sua cabeça antes de receber poder. Sim, qualquer tipo de contato, você sabe. Quando o bispo veio a Gana, ele se sentou bem ao meu lado e quando terminou de pregar, veio até mim e segurou minha mão. E eu segurei a mão dele por quase 5 minutos inteiros. Isso foi absolutamente tudo. Depois disso, eu já estava completamente pronto para ir embora, não precisava de mais absolutamente nada. A qualidade das mãos que são impostas sobre você e o tipo de pessoas com quem você entra em contato determinam a impartição do dom de Deus na sua vida e no seu ministério, se você realmente sabe. Todas as minhas crianças pequenas na minha igreja, porque agora sou pastor de crianças, eu imponho as mãos em todas elas, sem exceção. Eu digo que devo impor as mãos sobre eles todos os anos, várias vezes. Estou sempre impondo as mãos. Ele diz que os tomou nos braços, impôs as mãos sobre eles e os abençoou. Ele impôs as mãos sobre eles e os abençoou. Aprendi esse verso com Hagin. Ele os tomou nos braços, impôs as mãos sobre eles e os abençoou. Você vê? A bênção entra em você. A bênção entra em você quando impõe as mãos sobre você. Bênção, bênção. A bênção entra em você quando impõe as mãos sobre você. Sim, sim, se você realmente acredita, nunca, sob nenhuma circunstância, considera como algo comum nem o menor contato ou interação que você tem com uma pessoa que foi ungida. A mulher com fluxo de sangue disse, nem sequer preciso do corpo dele. Se eu apenas puder tocar a barra do seu manto, uma roupa que ele já usou antes. Sim, um dia, de fato, ele realmente deu uma camisa para alguém. E, surpreendentemente, o câncer desapareceu completamente dessa pessoa. Sim, por favor, escute com muita atenção, escute com toda a sua alma. Deus está te abençoando de forma abundante e maravilhosa, com o profundo e sagrado mistério da impartição divina. O mistério da impartição acontece quando ambos creem. Veja, se eu estou irritado e você crê, ou eu creio e você está irritado, ou eu creio e você está aborrecido, porque está escrito em Romanos 1:11. Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confirmados, para que sejais estabelecidos. Versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja confortado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Vê? O consolo e o efeito vêm realmente de uma fé mútua. Então eu posso vir dizendo que venho com poder para ministrar e você está cansado. Você simplesmente diz, olha, que esse homem africano termine o que está dizendo e vá embora para onde veio, entende? Então não é mútuo e por isso você não vai a lugar nenhum, porque pode ser que você vá a algum lugar. E você ministra com todo o seu coração e a pessoa não recebe nem crê da mesma forma que você acredita que está ministrando. Ela não acredita que está realmente recebendo e não vê da mesma forma, de jeito nenhum. Por essa razão, você não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum mesmo. A fé mútua, tanto sua quanto minha. Por isso a Bíblia diz, quero voltar o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais. Não apenas pais para filhos. O filho deve direcionar seu coração ao pai e o pai deve voltar seu coração ao filho. Se os dois não funcionam, a fé mútua não funciona. Não posso te pregar, estou muito feliz e me sinto muito poderoso. Você está irritado, está bravo, tem pensamentos muito negativos aí. Quando Hagin pregava, eu ficava cheio de admiração. Admiracal africana, admiração. 3 níveis de admiração. O primeiro nível era admiração. O segundo nível era admiração. O terceiro nível era admiração. Nunca questionei nem pensei nada de ruim sobre ele. Ouvi pessoas dizerem, um dia alguém me deu um livro. Ele me disse, você realmente acredita em Hagin? Respondi com convicção, claro que sim. E para minha surpresa, alguém prontamente me deu um livro inteiro, um volume substancial, escrito exclusivamente sobre ele. Quando abri o livro, imediatamente vi uma revelação verdadeiramente maravilhosa que ainda hoje uso sobre Hagin, um elemento incrivelmente maravilhoso do seu ministério. Curiosamente, isso foi tudo o que consegui ver e absorver daquele livro, que aparentemente pretendia tirar meu interesse por ele.
No entanto, meu interesse e meu amor por ele aumentaram ainda mais, de forma significativa. Este é o ponto número 5. O profundo mistério da impartição resulta no seu estabelecimento e consolidação no ministério. Sim, é por isso que você não está estabelecido. Você vê, é disso que estou falando. Ele diz: anseio vê-los para que eu possa lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês se estabeleçam no ministério. Olhe para as nossas vidas, estamos acomodados, não conseguimos nem pagar nossos salários. Você não consegue nem sobreviver financeiramente. Você não tem nenhum edifício, você não tem estabilidade em sua vida. Tudo é uma hipoteca, uma dívida. Todo mês você tem que pagar. Se os membros não vêm e as ofertas não chegam, você está em crise. Isso não é estar estabelecido. Deus é quem estabelece. Ele diz: quero lhe transmitir um dom. Quando vim para a África do Sul, você viu aqueles caminhões? Isso é estar estabelecido. Nenhum deles está sendo pago mensalmente. Não pedimos nada a ninguém, viemos para fazer isso. O que você dá ou não dá, estamos aqui. Não pedimos dinheiro a ninguém. E a mesma coisa que você viu, temos alguns na África Ocidental para cruzadas lá. Sim, estamos estabelecidos. Você precisa um presente de Deus para se estabelecer, não dinheiro. O dom de Deus estabelece você. Sim, você está sempre procurando por dinheiro, procure pelo presente. Sabe? Um dia uma jovem ia conseguir um emprego e ela me disse, sabe? Ela me contou. Há dois empregos importantes. E então ela disse, este trabalho é deste nível e vai receber isso. E este trabalho é deste nível e vai receber isso. E eu disse algo a ela, disse, não vá, não trabalhe por dinheiro, não escolha o que paga mais. Isso nunca é um bom indicador nem objetivo. Você acha que estou aqui procurando dinheiro? E se eu estivesse procurando dinheiro, eu não viria aqui. É uma meta ruim. Aqueles que buscam dinheiro, esses são os que não conseguem dinheiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esses são os que conseguem dinheiro. Procure qualquer pastor que busca dinheiro. Você verá como ele se sai na vida. Ele dirá que tem muito, mas tudo são dívidas. Você verá que ele vai caindo, caindo, caindo. Um dia ele virá e te implorará por dinheiro. Um dia ele virá e te implorará por dinheiro. Ele vai te dizer, me dê comida, me dê dinheiro. Busque o dom é o que te estabelece. Meu dom me abre caminhos. Eu não fico mendigando convites, não preciso que ninguém me convide. É muito difícil para mim aceitar. Convites porque eu organizo o meu próprio programa, ninguém me convidou, estou fazendo o meu. Ofereço isso como algo sagrado. É maior do que o seu convite. É maior do que o que exatamente? O seu convite, é claro. Para que você seja plenamente estabelecido, tudo aquilo que for instável em sua vida e em seu ministério, esta noite é declarado completamente estável. Em nome poderoso e glorioso de Jesus, faça coisas que verdadeiramente te deem dons espirituais e você será firmemente estabelecido e fortalecido em nome de Jesus. Anseio muito te ver com grande e sincera expectativa. Anseio te ver para poder te impartir algum dom espiritual valioso. Por qual motivo? Para que sejais estabelecidos. E então o número 6, o grande mistério da transmissão resulta. O resultado, que você seja verdadeiramente consolado. Uau! Amém. Sim. Tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te deixa muito triste, tudo aquilo que te desanima profundamente, tudo aquilo que te deprime, Deus te consola com o seu precioso presente, Deus te consola com o seu maravilhoso presente. Receba este presente precioso em nome de Jesus e por fim, o mistério da transmissão faz você receber o fruto eterno e duradouro. Sem um dom, você não pode fazer muito por Deus, mas quando você tem o dom, você se torna incrivelmente frutífero. Olhe para o meu fruto, estes são meus frutos.
Os livros são fruto. Meus filhos amados, meu filho, meus bispos, minhas igrejas, todos eles são frutos. Tudo isso veio disso, de que hoje você pode ensinar com autoridade. É isso, a partir de hoje você pode ensinar. O presente, eu estou trabalhando com ele. O presente faz você frutífero. Pessoas sem frutos não têm dons. Veja, é como um homem que sai à procura de uma esposa e você olha para as coxas, os quadris, o peito e diz que está procurando as coisas erradas. Que a beleza é vã, não olhe para essas coisas, olhe para outra coisa. Então Deus está lhe dizendo, não busque dinheiro para isso, mas busque a unção, busque o espiritual. Faça o que você faz para ser ungido e para receber o dom espiritual. E sua vida nunca mais será a mesma. Fiquem todos de pé. Que ninguém saia, ninguém deve ir. Diga ao seu vizinho que sabe que você está prestes a sair. Não vá ao banheiro. Te expliquei sobre o músculo da bexiga. Tirei meu tempo para te explicar o músculo da bexiga. Uau! Agora levante suas mãos para Jesus. Receba no poderoso, grandioso e santo nome de Jesus. Receba o precioso, maravilhoso e divino presente de Deus em seu nome de Jesus. Receba o maravilhoso presente de Deus em nome de Jesus. Receba o presente de Deus em nome de Jesus. Ouço a voz do Espírito dizendo que não é tarde demais. Ouço a voz do Espírito dizendo que não é tarde demais. Ainda não é tarde demais. Porque não é pela força, não é pelo poder, é pelo meu Espírito. Receba o presente de Deus. 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 Inspire agora e receba o dom de Deus. O poder de Deus está fluindo neste lugar. Receba a transmissão do poderoso Espírito de Deus. 1 milhão de agradecimentos, Jesus. 1 milhão de agradecimentos, Jesus. Que bênção. Que grande bênção. Coloque as mãos na barriga, porque rios fluirão de dentro de você. Obrigada, Catherine. Obrigada, Catherine. Obrigado porque agora você está colocando dentro de nós um presente espiritual muito valioso, um presente de ensinamento claro e profundo, um presente de pregação inspiradora e poderosa, um presente de cura milagrosa e restauradora, um presente de poder divino e sobrenatural. Receba agora dentro de você um imenso presente de sua graça imerecida e abundante. E de dentro de você fluirão rios abundantes e poderosos. Sim, rios inesgotáveis, rios de água viva que fluirão sem cessar. Tudo isso acontecerá no poderoso e glorioso nome de Jesus. Agora, com fé e gratidão, levante sua mão e agradeça profundamente por todas as suas bênçãos e seu amor incondicional. Está acontecendo de forma prática. Está acontecendo de forma prática no seu ministério. Está acontecendo de forma prática na sua vida. Está acontecendo de forma prática no seu chamado. Você está esmagando os danos, está esmagando a oposição, está esmagando a maldade. Que a maldição do Senhor caia sobre os inimigos dos servos do Senhor. Que o poder de Deus elimine completamente a oposição e toda a força maligna e perversa. Que a maldição do Senhor desça de maneira poderosa sobre todos os acusadores e opositores e sobre toda a maldade que se levanta contra o ungido do Senhor. Sim, assim certamente será. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será firmemente estabelecido no topo das mais altas montanhas e será exaltado acima de todas as colinas. Todos os povos irão até ela. Todas as nações fluirão, porque o Senhor fez uma grande e poderosa obra. Grandes coisas, sim, verdadeiramente grandes e maravilhosas coisas. Eu sou aquele que será o legítimo e soberano rei da vasta e próspera terra que pertence ao povo, governando com justiça e sabedoria. Bendito seja o santo nome do Senhor, sim, verdadeiramente bendito seja o glorioso nome do Senhor.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou com você, Ele está realizando isso por meio de seu dom espiritual e seu poder, que agora lhe é concedido. Aquele que começou uma boa obra em você, não te deixou sem um dom, não te deixou sem poder, não te deixou sem graça divina e abundante. Porque você sairá deste lugar completamente empoderado, ungido, dotado, crescendo continuamente em poder, crescendo em graça e crescendo no imenso amor de Deus. O óleo, rios de óleo estão fluindo abundantemente de você neste exato momento. Obrigado. Muito obrigado, obrigado por tudo. Obrigado a todos pela vossa presença e pelo vosso apoio. Sim, 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 sim. Ouço claramente o Espírito Santo dizer: não é tarde demais, não é tarde demais, não é tarde demais, não é tarde demais para que você faça algo realmente importante. Não é tarde demais para recomeçar, não é tarde demais para buscar seus sonhos. Não é tarde demais, não acabou. Ainda há uma grande oportunidade, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há muitas possibilidades. Ainda não acabou completamente, ainda não terminou totalmente, ainda não acabou completamente. Aleluia, muito obrigado, nosso amado e precioso Jesus. Realmente te amamos de todo o nosso coração, nosso querido e bendito Jesus, nosso Salvador e Redentor para sempre. Te louvamos, receba agora, tome porque receba, o poder está em sua vida. Receba dons espirituais para ensinar, para pregar, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos, para crescer, para o crescimento da igreja, para milagres, para cruzadas, para dinheiro, para prosperidade. Tome agora. A glória agora está caindo sobre você. Gotas de chuva caem sobre sua cabeça. Nunca mais você terá necessidade. A graça de Deus aparece agora em nome de Jesus. Obrigado. 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 Aleluia. Amém. Aleluia. Podem, por favor, agora se sentar.